não existe, pessoal, peraí, fez um barulhinho aqui, deixa eu... Tá certo. E aí, pessoal, existem leis, né? O direito, ele, como existe o direito trabalhista, o direito do consumidor, existe o direito, né, ambiental, que é como a gente já está comentando, sobre leis, né, ambientais para proteger, para defender, né, o meio ambiente e preservar, né? Eu vou passar um vídeo aqui, pessoal, para a gente assistir sobre a Constituição. Todo mundo está vendo a tela? Sim, sim. Nossa. O áudio está saindo aí perfeitamente? O áudio não. O meu aqui tá sem áudio. Pessoal, tá com áudio ou tá sem áudio? Pra mim tá sem Tá sem áudio. O meu também tá sem áudio. Júlia, peraí. Júlia, deixa eu ver se a Júlia consegue compartilhar lá para a gente, porque o dela deve estar saindo. Só um minuto, pessoal. Quem tá ouvindo? Júlia, peraí, pessoal, só um minutinho que eu vou tentar falar com ela. Oi, Liliane, boa noite, tudo bem? Oi, Júlia, deixa eu te falar, tem um... Você consegue me enviar esse vídeo? Eu vou tentar aqui.
Sim. Ah, não, certinho. Eu te mandei o link aí, ô Júlia, no chat. Eu vou parar de compartilhar aqui, Júlia, que aí qualquer coisa você compartilha aí. Deu certo, Júlia? Júlia? Boa noite, pessoal. Sou o Nilson. Entrei agora. Estou ouvindo aí a Liliane Ferreira, tá ok? Sim, isso mesmo, Nilson. Eu estou aguardando a Júlia, a nossa tutora, compartilhar o vídeo aqui para a gente. Beleza, Liliane. É só para reforçar aí que nós estamos te ouvindo, tá bom? Ah, não, certinho, então. Obrigada, viu?
meio ambiente, você sabe? Pessoal, agora vocês conseguem ouvir o vídeo? Sim, começou a Não falar sabe, tá na aqui. hora de saber. Isso, tá beleza. Ah, não, Estou vendo então, aí. não, certinho então. Então, eu vou compartilhar o vídeo aqui para vocês, para complementar a aula. O que a Constituição Federal fala sobre meio ambiente, você sabe? Se não sabe, tá na hora de saber. Solta a vinheta. Olá, tudo bem com você? Professor Tiago Martins na área para falar sobre o essencial do direito ambiental. Mas antes de mais nada, não pega falta nessa aula. Inscreve no canal se você ainda não está inscrito. Deixa teu like, deixa teu joinha. Isso é muito importante para que a gente possa continuar ganhando relevância aqui junto ao algoritmo do Instagram, para que a gente continue produzindo esse conteúdo com profundidade, qualidade e gratuito para você. E falando em conteúdo com profundidade, qualidade e gratuito para você, você sabe, eu preparei um e-book com muito carinho e dedicação pensando nos teus estudos em direito ambiental. Para baixar, tá aqui o link na descrição, vai lá, é gratuito, rapidinho você vai receber o e-book no seu e-mail. Tranquilo? E não esquece, não pega falta, te inscreve no canal e deixa teu joinha. Vamos falar do assunto de hoje? O que a Constituição Federal fala sobre meio ambiente? E antes de mais nada, para falar sobre o que a Constituição expõe, expressa sobre meio ambiente, nós precisamos tratar sobre esse assunto que está aparecendo aqui na tela com você. Dá uma olhada aí. Bem, gente, nós precisamos trabalhar os conceitos de antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. São conceitos simples, são as chamadas cosmovisões, ao que tange o que vem a ser meio ambiente, e é claro, a Constituição Federal ela traz uma equivalência, ela traz uma consubstanciação entre esses tipos de cosmovisões. Vocês devem estar ouvindo aí uma maquita torando no áudio de vocês, mas enfim, aqui próximo do estúdio está tendo uma obra. Vamos lá, vamos continuar junto com a maquita. Gente, olhem lá, nós temos 3 cosmovisões do direito ambiental. Quais são elas? Antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo. Elas são simples de serem assentidas. Bem, o antropocentrismo, ele entende que os recursos ambientais, como um todo, são elementos utilitários, ferramentas para quê? Para a qualidade de vida do ser humano. O elemento central dentro da visão, da cosmovisão antropocentrismo, é o elemento antropo, é o elemento antrópico, ou seja, nós, a humanidade. Dentro desta premissa, o antropocentrismo entende que a manutenção da perenidade, a perenidade dos recursos ambientais, a manutenção de um ecossistema sadio é fundamental para o bem viver do ser humano, ou seja, o centro, o sujeito do direito, de dentro de uma visão antropocentrista, é o ser humano. Essa é a nossa primeira premissa. Quando a gente passa por um processo de densificação dessa visão sobre o meio ambiente, nós chegamos na visão biocêntrica. E a visão biocêntrica, ela estende essa perspectiva enquanto de quem vem a ser o sujeito de direito dentro das noções jurídicas ambientais para todos os seres vivos. Então, a visão biocêntrica entende que os seres sencientes são os sujeitos de direito ambiental. Logo aqui, nós temos o fortalecimento, por exemplo, dos direitos dos animais, dos direitos
dos animais. Pelo visto, a Maquita parou aqui perto. Vamos aproveitar enquanto ela não está aqui torando. Então, dentro dessa noção do biocentrismo, o que acontece? O sujeito do direito deixa de ser unicamente o elemento antrópico. Para seus elementos, para os seres sencientes, aqueles capazes de sentir. Ou seja, nós temos aí a ampliação do sujeito de direito para os animais sencientes também. E aí nós temos o fortalecimento dos direitos dos animais, algo que inclusive está presente na nossa Constituição, como nós vamos ver já já. E por fim, nós temos a visão ecocentrista. A visão ecocentrista, ela tem uma perspectiva holística, sistêmica. Olha aqui para mim. Vou ficar grande aí na sua tela, olha só. A visão ecocêntrica, ela vê como se a gente estivesse olhando o mapa lá pelo Google Earth, sabe? Lá pelo Waze, né? No Uber, quando a gente olha de cima o mapa. É mais ou menos isso. A gente deixa de olhar para o ser, para o elemento antrópico ou para os seres sencientes, para a gente olhar de cima os ecossistemas e entender o que cada elemento faz, sendo ele senciente, sendo ele racional, irracional, sendo ele um ser vivo ou não. A partir dessa perspectiva, uma pedra, uma rocha passa a cumprir um papel fundamental dentro de um ecossistema e esse papel deve ser levado em consideração. É uma perspectiva que tem um nível de concepção ética ambiental mais elevado, mais complexo. E o ecocentrismo é uma corrente mais moderna. Agora, você precisa entender que tanto antropocentrismo, biocentrismo e ecocentrismo, dentro das normas ambientais, seja dentro do ordenamento jurídico pátrio, dentro dos instrumentos internacionais, você dificilmente vai ver uma norma que exclui as outras visões. O que nós temos hoje em dia é o fato de que há uma equivalência entre essas cosmovisões. Então, acontece que, dentro das normas ambientais, principalmente das normas ambientais em contexto pátrio, e isso fica evidente na nossa própria Constituição Federal, nós temos o fato de que essas cosmovisões, elas se equivalem. É claro, por exemplo, dentro da nossa Constituição, como nós vamos ver, e eu já afirmo para você, ela tem uma visão predominante dentro da cosmovisão antropocentrista. Mas você não deixa de ver o biocentrismo, o ecocentrismo. E isso se repete dentro das normas infraconstitucionais, dentro das normas infralegais, por exemplo, dentro das resoluções do CONAMA. Isso acontece nos instrumentos internacionais. Então, não necessariamente é uma briga. Esquece antropocentrismo, esquece biocentrismo, agora é só ecocentrismo. Não, a norma tem que ser biocentrista ou só antropocentrista. Não é isso que acontece na prática. Tá? São elementos que vão se consubstanciar e, dependendo do objetivo da norma, um vai acabar se sobrepondo um pouco em relação ao outro. Entendido? Se ficou com dúvida, deixa a tua dúvida aqui embaixo ou me segue lá no Instagram, @prof.thiagom, me manda um direct que, se for preciso, até áudio eu te mando. Tá bom? Mas não fica com dúvida. Vamos lá, volta para a tela. Então, o ecocentrismo, como nós vimos, tem essa visão sistêmica, holística. Olha só. Antropocentrismo, focada unicamente na vida humana, tendo o meio ambiente como elemento utilitário, né? Os recursos ambientais como elemento utilitário para o bem viver do elemento antrópico, do ser humano. Biocentrismo, focada na vida dos seres sencientes, proteção jurídica de todos os seres vivos. Aqui a gente tem o que? O fortalecimento, por exemplo, do direito dos animais. E ecocentrismo, uma visão holística da vida planetária, proteção jurídica de todos os elementos orgânicos e inorgânicos com base no papel que cada um exerce no contexto ecossistêmico global. 12 do 12. Compre seu presente de Natal com cupom e frete grátis. Olha na Shopee. Why is Cambridge trusted by teachers everywhere? Então, a gente já viu os conceitos. Nós já temos os conceitos em mente. Vamos olhar, vamos ler, vamos estudar, interpretar a nossa Constituição Federal conforme essas cosmovisões? Olha só. Aqui nós temos a célula máter.
do direito ambiental brasileiro, o famoso artigo 225 da Constituição Federal. E ele vai dizer para a gente o seguinte, olha, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo para as presentes e futuras gerações. Aqui, no final do texto, quando ele fala em presentes e futuras gerações, nós temos um princípio evidente aqui. É o princípio da solidariedade intergeracional. Ou, como alguns doutrinadores chamam, como o próprio Frederico Amado chama, equidade intergeracional. Tá? Então, tenho dois nomes, solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional. Bem, e aqui no final, quando está expressado este princípio da solidariedade ou equidade intergeracional, nós estamos falando que o meio ambiente deve ser mantido, o meio ambiente deve ser preservado para as presentes e futuras gerações humanas. Dentro dessa premissa, nós estamos vendo que o caput do artigo 225 da Constituição Federal, célula máter do direito ambiental brasileiro, tem uma matriz antropocêntrica, mas isso não quer dizer que a Constituição Federal Brasileira, que o artigo 225, por si só, já fecha uma cosmovisão constitucional antropocêntrica. Não é isso. Nós temos um balanceamento. Ela é predominantemente antropocêntrica. Isso é verdade. Mas nós vamos ver aqui matrizes biocêntricas e ecocêntricas, como eu vou mostrar para vocês agora. Olha lá. O artigo 225, parágrafo 1º, inciso 1º, vai dizer para a gente, olha, preservar e restaurar os processos ecológicos essenciais e promover o manejo ecológico das espécies e ecossistemas. Quando fala em espécies, nós temos uma matriz biocêntrica, mas se a gente ler com calma, vamos perceber neste texto que ele também tem uma matriz ecocêntrica. Ecocêntrica. Olha só esse texto aqui também, ó. E prestem bastante atenção nesse texto aqui, porque dele eu vou evoluir logo para o parágrafo 7º da Constituição. Olhem só. Proteger a fauna e a flora, vedadas na forma da lei as práticas que coloquem em risco a sua função ecológica, provoquem a extinção de espécies e submetam os animais à crueldade. Então percebam aqui, vamos falar em submissão de animais à crueldade, está falando dentro de uma matriz biocêntrica. Dentro de uma matriz biocêntrica. Mas bora aqui para o parágrafo 7º. Vamos evoluir aqui para o parágrafo 7º. Tem uma desconfigurada aqui quando eu passei do PDF para o PowerPoint, mas dá para a gente ler. Preste atenção. Olha. Artigo 225, parágrafo 7º. Para fins do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, aquele que a gente acabou de ler, que fala sobre submissão dos animais à crueldade, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais. Diz aí, fala aí para mim, uma prática desportiva tradicional no Brasil, fundamental para a cultura brasileira que se vale dos animais. A vaquejada, você bem sabe. Então, olha só, desde que sejam manifestações culturais, conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição, gente, parágrafo 1º do artigo 215 institui, não só o parágrafo 1º, mas o próprio artigo 215, junto ao 216 e 216A, institui o Estado multicultural e pluriétnico do Brasil. São artigos constitucionais fundamentais para o estabelecimento da proteção do meio ambiente cultural. Então, olha só, registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. Bem, essa lei federal específica que regulamenta o bem-estar dos animais envolvidos na vaquejada ainda não existe. Mas olha só, vamos ler de novo o texto. 225, parágrafo 7º. Para fim do disposto na parte final do inciso 7º do parágrafo 1º deste artigo, não se consideram cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que sejam manifestações culturais conforme o parágrafo 1º do artigo 215 da Constituição Federal, registrados como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro, devendo ser regulamentadas por lei específica que assegure o bem-estar dos animais envolvidos. A gente percebe uma matriz antropocêntrica. Apesar de falar do bem-estar dos animais envolvidos, nós estamos falando
de constitucionalizar uma prática desportiva que utiliza os animais para o deleite humano. Só que, gente, a história não acaba por aqui. Esse texto do parágrafo 7º, ele surge junto à Emenda Constitucional 96 de 2017. Ele é relativamente recente. Por quê? O que aconteceu? Eu sugiro você a leitura completa da DI 4983, mas eu vou dar uma resumida para você. O que aconteceu? No ano de 2013, o Estado do Ceará editou a Lei 15299 de 2013, regulamentando a prática da vaquejada. O que aconteceu? A Advocacia Geral da União ingressou com ação direta de inconstitucionalidade, por óbvio, no STF, questionando a constitucionalidade do texto da Lei Estadual 15299 por ela violar justamente o parágrafo 1º, inciso 7º, do artigo 225 da nossa Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Por quê? Ao considerar que o desporto vaquejada expõe os animais a tratamento cruel. Desta feita, o que a gente tem dentro dessa noção, dentro dessa premissa? O que aconteceu? A ADI foi julgada, e não por unanimidade, não foi uma decisão unânime, mas considerou-se a Lei 15299 de 2013 inconstitucional e, por sua vez, consequentemente, a própria vaquejada foi considerada um desporto, uma atividade inconstitucional, uma atividade praticada em desconformidade com os padrões, com os valores da Constituição, notadamente o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º da Constituição. Acontece que, em 2017, como eu falei para vocês, foi editada a Emenda Constitucional 96 de 2017, que incluiu o texto do parágrafo 7º do artigo 225 da Constituição Federal, como eu acabei de falar para você. Então, olha só que interessante. Olha aqui para mim, vou aparecer grande aí na tua tela. Olha só. Para você, principalmente você concurseiro, bem, tem uma decisão do STF, existe um julgado envolvendo uma ADI que diz que a vaquejada é inconstitucional. Entretanto, posteriormente a esta decisão, foi editada a Emenda Constitucional 96 de 2017 e vai constitucionalizar, vai trazer à baila constitucional o desporto da vaquejada, trazendo alguns requisitos, como a gente olhou aqui no parágrafo 7º da Constituição. Então, se a pergunta para você for genérica e lhe perguntar, né, se a vaquejada é inconstitucional, você vai dizer que não. Mas se lhe perguntar o posicionamento do STF, junto à ADI que nós acabamos de ver, é de que a vaquejada seria inconstitucional, considerando que o STF analisou como base constitucional o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7º, considerando que o parágrafo 7º do 225 só surge em 2017. Logo, no momento da apreciação do julgado, da apreciação da ADI, do mérito da ADI pelos ministros do STF, ainda não existia esse texto. Então, eles usaram como base o texto que falava em que é inconstitucional expor animais a tratamento cruel e degradante. Entendido até aqui? Compreendido? Não esquece, se ficou com dúvida, deixa a tua dúvida aqui embaixo, ou me segue lá no Instagram, @prof.thiagom, tá? Que se for o caso, eu te respondo lá no direct, até por áudio, para você entender melhor. Tranquilo? Te abraço. Então vamos lá, vamos continuar. Forte abraço ainda não. Fica aí. Fica com o abraço, mas ainda fica aí. Vamos lá. Agora vamos falar aqui, tá? Dentro da premissa constitucional, dentro de um regime constitucional que a Constituição, por óbvio, nos estabelece. Gente, o texto constitucional do 225 e parágrafos não encerra o que a Constituição Federal nos estabelece em questões ambientais. Esse aqui é o nosso principal texto? É o nosso principal texto e eu vou ler de novo para vocês. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, pondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Você precisa compreender que o artigo 225 ele inaugura, dentro do nosso Estado Democrático de Direito, o que nós vamos chamar de Estado de Direito Ambiental, ou Estado Socioambiental de Direito,
Estado de Direito Socioambiental. Então, dentro dessa premissa, dentro dessa conjuntura, vamos fazer aí um desmembramento, uma análise desmembrada do artigo 225, nós vamos perceber que se trata de um direito difuso, quando ele vai dizer todos têm o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Aqui eu quero que você tenha uma atenção especial. Por quê? Porque acabei de falar para vocês que o texto do artigo 225 inaugura o que a gente chama de Estado de Direito Ambiental ou Estado Socioambiental de Direito. E se a gente vive em um Estado de Direito Ambiental ou Estado Socioambiental de Direito, nós somos cidadãos dentro desse Estado e exercemos uma cidadania. Nós exercemos a cidadania socioambiental, que nos outorga direitos e deveres. Olha só o que o texto constitucional nos fala. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, já fazendo um gancho para cá, ao princípio da solidariedade ou equidade intergeracional, para as presentes e futuras gerações. Olha aqui para mim. Quando nós falamos em cidadania socioambiental e no próprio princípio da solidariedade intergeracional ou equidade intergeracional, nós estamos pensando dentro de uma premissa ética, não só prática de ação sustentável em relação ao meio ambiente, mas ética. Entender que a nossa ação de hoje vai repercutir nas pessoas que virão depois de nós. E não estou falando da pessoa que vai nascer ano que vem, daqui a 10 anos, 20 anos unicamente. Nós precisamos pensar daqui a 100, 200, 300, 1000 anos. E sim, no texto da Constituição Federal de 1988, baseado no artigo 225, aquela pessoa que vai nascer daqui a 1000 anos já goza de um direito fundamental. Sim, ela vai existir daqui a 1000 anos. E se o texto da Constituição Federal de 1988 permanecer até lá, esta pessoa já goza de um direito fundamental hoje. Qual é? Ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, a gozar de um ecossistema ecologicamente equilibrado para a sua sadia qualidade de vida. E essa pessoa que vai nascer daqui a 1000 anos, hoje já goza de um dever também, já detém um dever, que é preservar o meio ambiente para as futuras gerações, aquela que vai vir depois dela. Entendido? Vamos continuar. Mas como eu falei para vocês, Why is Cambridge trusted by teachers everywhere? o texto do artigo 225, ele não encerra o texto constitucional sobre o meio ambiente. Por exemplo, o próprio artigo 170 da Constituição, que estabelece, inicia o que nós chamamos de ordem econômica constitucional, né, ordem econômica constitucional, ele traz para a gente também a defesa do meio ambiente como um valor constitucional para o estabelecimento do desenvolvimento socioeconômico nacional. Ou seja, para o desenvolvimento socioeconômico, para o crescimento sustentável econômico, nós precisamos vislumbrar a defesa do meio ambiente. E olha só como está o texto do artigo 170, inciso 6º. Primeiro caput. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa tem por fim assegurar a todos a existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios: a defesa do meio ambiente, inclusive mediante tratamento diferenciado conforme o impacto ambiental dos produtos e serviços e de seus processos de elaboração. Olha aqui para mim, vou ficar grande de novo aí para você. Mas antes de eu falar sobre isso, não pega falta. Escreve aqui no canal, deixa teu joinha, baixa o e-book que eu fiz com muito carinho para você, tá? E só te lembrando, se você quiser um aprofundamento maior sobre esse tema e sobre outros, eu gravei um aulão completo para você, tá? O link está aqui na descrição. Tá? Tem um aulão completo, com quase 1 hora, tratando dessas temáticas e outras, num aulão completo, com introdução essencial sobre aquilo que você precisa para começar os seus estudos em direito ambiental, certo? Então, olha lá. O artigo 170 da Constituição, ele traz para a gente a premissa do que é fundamental em âmbito constitucional para o desenvolvimento socioeconômico da nação. E lá está escrito que o meio ambiente deve ser preservado, deve ser defendido, né? Entendendo, inclusive, que os recursos ambientais, eles têm, valor econômico. Tem valor econômico. Então, olha só, volta para a tela, vou sumir aí um pouco.
E aí a gente chega lá no texto que eu já falei para vocês, do artigo 215, 216 e 216A, que estabelecem a proteção do meio ambiente cultural. Então percebam aqui, eu vou ficar grande de novo. Olha, voltei. Presta atenção. Você já percebeu que a Constituição Federal, ela não unifica também o conceito de meio ambiente unicamente a meio ambiente natural. A própria Constituição, como você já percebeu, ela trabalha a conceituação de meio ambiente, reconhece meio ambiente como meio ambiente natural, cultural, como você está vendo, o artificial, nós vamos ver já já, patrimônio genético, do trabalho. Eu vou gravar um vídeo específico sobre essas conceituações modernas sobre o meio ambiente. Mas, por enquanto, é importante que você tenha essa informação. A Constituição Federal não se fecha no conceito unicamente de que o meio ambiente é o meio ambiente natural, fauna, flora, relações físicas, químicas e biológicas, mas também cultural, do trabalho, artificial e patrimônio genético. Tranquilo? Volta para cá. Então, ao estabelecer a proteção do meio ambiente cultural, os artigos 215 e 216, ao lado do já inaugurado pelo artigo 225, Estado Socioambiental de Direito, Estado de Direito Ambiental, também vai estabelecer aqui o que nós chamamos de Estado pluriétnico e multicultural. Ou seja, a nossa Constituição reconhece que para proteger, defender o meio ambiente cultural, é necessário reconhecer que a nossa nação ela é formada por plurais etnias plurais e culturas múltiplas. Nós somos uma nação formada por etnias plurais e múltiplas culturas. Entender, gente, que o meio ambiente cultural também não se trata unicamente de defesa, de preservar o passado, a memória, mas o meio ambiente cultural e sua defesa é fundamental para o que nós chamamos de autoidentificação. Para que nós, cidadãos, possamos reconhecer quem nós somos e também para onde nós vamos. Então, a proteção do meio ambiente cultural é um elemento fundamental para a identificação dos cidadãos que compõem a sociedade brasileira, que é pluriétnica e multicultural, dentro de um Estado pluriétnico e multicultural inaugurado pelos artigos 215, 216 e 216A. Bem, olhem só, vamos evoluir aqui e nós chegamos no artigo 182 da Constituição, que vai trazer para a gente a premissa de meio ambiente artificial, falando que o meio ambiente artificial, o meio urbano, deve ser protegido. Gente, antes de mais nada, nós precisamos entender que o meio ambiente urbano não se fecha unicamente no artificial, tá? Como assim? Hoje, a compreensão de meio ambiente urbano é mais ampla. Quando nós falamos em cidades, é fácil você perceber que numa cidade você tem o meio ambiente cultural, o meio ambiente artificial, o meio ambiente do trabalho, o cultural e o patrimônio genético. Para fins de melhor esclarecimento, como eu falei para você, tem um aulão em que eu explico tudo isso, eu aprofundo e também vou gravar um vídeo, pode ser que já esteja disponível para você esse vídeo também, em que eu vou explicar essa diferença entre os tipos de meio ambiente. Mas eu já tenho um aulão completo que eu já falo sobre isso, está disponível para você, o link está aqui na descrição. Mas olha só, o meio ambiente artificial, ele é resultante da empreenda humana. O que é empreenda humana? É a força modificadora do meio ambiente pelo homem. Então, o meio artificial é aquele criado ou modificado pela força pela empreenda humana. Então, você está vendo aqui um metrô, você está vendo aqui um prédio. Isso tudo aqui são recursos ambientais artificiais, compõem o meio ambiente artificial. Só que, como eu falei para vocês, o meio ambiente urbano, ele não se fecha unicamente no meio ambiente artificial. Apesar de ser predominantemente artificial, a própria cidade ser resultante da força da empreenda humana, você entende hoje que o meio ambiente urbano, a cidade, é um local de coexistência entre todos os tipos de meio ambiente. Mas vamos lá.
A Constituição Federal, dentro do artigo 182, ela traz para a gente, né, a premissa de meio ambiente urbano, meio ambiente artificializado. E ela fala o seguinte, olha, política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal, conforme as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, olha só, gente, eu vou ficar grande aqui para vocês. Então, a gente percebe que o regime constitucional ambiental, ele não se encerra no artigo 225, e o que ele vai trazer para a gente? Ó, o artigo 225, seus parágrafos, artigo 225, parágrafos, vai trazer para a gente o artigo 170, inciso 6º, vai trazer para a gente o artigo 215, 216 e 216A, o artigo 182 da Constituição, e por que não, incluir o próprio artigo 3º da Constituição, que fala dos objetivos da República Federativa do Brasil, e dentre eles estão a redução das desigualdades sociais e regionais, o desenvolvimento socioeconômico da nação, dentre outros. Então, olhem só, o que a Constituição fala sobre meio ambiente? Fala que nós temos uma visão predominantemente antropocentrista, mas não exclui as visões biocêntricas e ecocêntricas, como nós vimos, e que o regime constitucional alberga o meio ambiente natural, mas também o cultural, o artificial, o patrimônio genético, ou o meio ambiente do trabalho. E nós vimos que não se encerra no artigo 225. Repito, nós temos o 225 e seus parágrafos, o artigo 170, inciso 6º, o artigo 182 e o artigo 215, 216 e 216A da Constituição. Então, esse é o regime constitucional ambiental. E eu espero que você tenha gostado dessa aula. Repito, não pega falta, te inscreve aqui no canal, deixa teu joinha, compartilha esse vídeo ali no teu grupo do WhatsApp, compartilha lá, anuncia ele no Instagram, né? Anuncia ele no Facebook, lá no Telegram, enfim, na tua rede social favorita, no Orkut. Tô brincando. Gente, mas olha só, lembrando para você, eu gravei uma aula completa, deve estar aparecendo para você aqui um linkzinho, para você clicar, assistir a aula completa sobre introdução ao direito ambiental. Baixe o e-book, que eu fiz com muito carinho e dedicação, pensando nos teus estudos, o link também está aqui embaixo. E é isso, e eu também quero te fazer um pedido. Olha só, o nosso trabalho aqui no YouTube, ele é 99% Pessoal, como vocês acompanharam, né, aí no vídeo, né, que eu trouxe para a gente complementar a aula, né, um pouco sobre a Constituição, né, as leis ambientais. Depois eu aconselho vocês a verem e procurarem mais sobre as leis ambientais. Eu vou dar uma complementada aqui também, o nosso horário já está quase se encerrando, mas eu não posso deixar de falar, né, de algumas das principais leis, né, e normas que complementam o artigo 225 da Constituição. A primeira lei é a Lei 6.938, né, criada em 1981, que é a Política Nacional do Meio Ambiente, a PNMA, que é um marco, né, na criação da política ambiental no Brasil. Ela estabelece, né, a definição de meio ambiente como um conjunto, né, de condições e leis e interações entre os seres vivos e o ambiente, né, como a gente até pôde acompanhar aí no vídeo que eu passei. Também tem a criação, né, do Sistema Nacional do Meio Ambiente, que é que organiza, né, os órgãos responsáveis pela gestão e fiscalização ambiental, né? A gente tem alguns órgãos, né, que são responsáveis, né, aí para fiscalizar, ver se está tudo certo, né, no meio ambiente, na cidade, fora da cidade também. Aí a gente vê existe leis aí para proteção de nascentes, de rios, de matas ciliares,
Júlia, tá tudo certo? Apareceu a notificação dela aqui. E aí, pessoal, então, existem várias, assim, leis, né? Tanto para animais, como a gente viu também. Pessoal, minha internet caiu aqui, eu acho que foi a minha internet aqui mesmo. Mas, como eu estava comentando, né, com vocês, existem várias leis, né, de proteção ambiental, proteção, né, das matas, dos rios, e também, pessoal, eu vou até deixar uma Vou deixar também um material com a Júlia, para a Júlia postar no portal de vocês, para vocês darem uma estudada e uma complementada, juntamente com o material que vocês já têm, que é a apostila. Mas eu acho muito importante dar uma pesquisada e uma aprofundada a mais nessas leis, que são leis muito importantes, né? Aqui, a hora que a ligação caiu, a aula caiu, eu estava falando da Lei 9.605, criada em 1998, que foi a Lei de Crimes Ambientais, né? Ela tipifica, né, diversas condutas danosas ao meio ambiente e estabelece penas para quem comete crimes contra o meio ambiente, como poluição, desmatamento ilegal e a caça, né, de espécies ameaçadas, né? Então, assim, aí a gente vê igual crime ambiental, uma queimada, a gente viu muito esse ano, né, queimada, então, ai, gente, eu tenho uma gatinha que deve que vocês estão até escutando os miados dela aí. Então, gente, esse ano teve muitas queimadas, né, e queimada é um crime ambiental, né, e eu vou te falar, gente, crimes ambientais, eles dão uma multa caríssima. São multas aí, gente, que quando não pagas é perigoso dar mais cadeia do que, assim, alguns outros tipos de crimes aí que a gente vê na sociedade. Pessoal, não vai dar para me passar tudo que eu queria nessa aula e tal, a gente está com um horário um pouco apertado, né, porque a gente já tem outros compromissos. Na próxima aula, eu vou trazer mais sobre esse assunto e vou deixar para a Júlia postar aí para vocês os materiais para vocês darem uma lida, alguns vídeos também para vocês darem uma complementada na aula, viu, pessoal? Então é isso, agradeço a todo mundo. Desculpe pelos imprevistos que aconteceram hoje, primeira aula acaba que a gente tem alguns imprevistos, né? Coisas que a gente não estão na mão da gente, né? Igual eu fui passar o vídeo, acabou que teve um imprevisto que não saía áudio, mas é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado, tirado um bom proveito. E é isso, pessoal. Muito obrigada e ótimo final de semana para vocês.
Obrigada, boa noite, professor. Obrigado, Eliane, por você também. Tchau, tchau. Boa noite, tchau. Boa noite, tchau, pessoal. Obrigado a todos também. Bom descanso aí. Vamos para a próxima aí. Boa noite e bom descanso para a senhora, professora. Obrigada, boa noite, pessoal. Tchau, tchau. Deita aí.